Olá, seja bem-vindo à aula sobre o capítulo 1 de Contabilidade Avançada. Essa aula, na segunda edição do livro Contabilidade Avançada, ela já traz uma atualização muito importante e recém realizada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que é a atualização da estrutura conceitual. Então, vamos aqui acompanhar um pouquinho sobre essa temática. Bom, nesse capítulo eu fiz uma espécie aqui de mistura, né? Nós fizemos aqui uma composição entre a estrutura conceitual, que na versão da primeira edição chamava estrutura conceitual básica, agora mudou de nome, já é a primeira alteração aí dessa segunda revisão do CPC 00, que saiu agora, já vigorando a partir de janeiro de 2020, que é o nome Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. E fizemos um link com o CPC 26, que é o CPC da apresentação das demonstrações contábeis. Por quê? Nós entendemos importante que os dois CPCs, que é um guia, que é a estrutura conceitual, se completa ao outro, que é como apresentar as demonstrações contábeis. Então, esse capítulo, já desde a primeira edição, ele faz um mix entre os dois CPCs. Bem, desde a mudança das normas de contabilidade no Brasil, estamos falando de 2008, e a tendência e a prerrogativa do IASB é que a contabilidade tenha foco no relatório. Nós saímos de um ambiente em que muito no Brasil se preocupou com foco na escrituração, com foco em atendimento ao fisco. E isso desde 2008, com as novas normas, ele vem ganhando um outro rumo. Então essa convergência às normas internacionais, elas têm um objetivo de produzir um relatório contábil, um relatório financeiro de maior qualidade. E para que tenha maior qualidade, foi preciso alguns ajustes e algumas revisões. Bom, por que toda essa mudança em normas contábeis? Por que o mundo passou por essa transformação? Simples, nós tínhamos no mundo todo regras contábeis diferentes. Então, salvo países que adotavam a mesma sistemática, durante muito tempo muitos adotaram o FASB americano, e depois das crises e problemas com algumas empresas que utilizavam o FASB e crises ligadas aí a fraudes em balanços, o FASB acabou cedendo espaço ao IASB, as chamadas IFRS, que tomaram conta do mundo e estão sendo adotadas no mundo todo. Então, a ideia é que seja criada uma linguagem única no mundo todo para falar sobre contabilidade. Isso faz com que as empresas reduzam o custo que elas têm, principalmente de captação de recursos. Quando uma empresa elabora demonstrativos contábeis e ela vai captar recursos junto a credores, quanto mais incertezas constarem nesses relatórios, nesses demonstrativos financeiros, mais alta é a taxa de juro, maior é o risco para quem empresta dinheiro, mais alta a taxa de juro. Se as empresas passam a adotar uma base quase que igual de mensuração de ativos, passivos no mundo todo, os relatórios passam a se tornar mais confiáveis e, portanto, o risco é menor. E com isso, os emprestadores de dinheiro também podem emprestar recursos com uma taxa muito mais baixa do que numa contabilidade menos, entre aspas, confiável aí. Então, a primeira coisa é isso, é reduzir o risco de captação. Segundo, é que nós tivemos um avanço muito grande da globalização desde dos anos 2000. E esse avanço, as transações entre as empresas no mundo todo, elas passaram a ser muito frequentes. Então, muitas empresas que abriram outras sedes em outros lugares, já tinham, como por exemplo, grandes multinacionais, elas sofriam muito com a convergência para a consolidação dos seus demonstrativos contábeis, porque como as regras eram diferentes em cada país, havia necessidade de toda uma estrutura, uma equipe
em cada local para converter aquelas políticas contábeis, aquelas regras contábeis locais, em regras que a matriz utilizava e com isso poder enviar para que a matriz fizesse consolidação. Então esse custo também foi reduzido. E a velocidade das transações, ela está realmente, ela conseguiu equalizar com essas mudanças a linguagem contábil. A contabilidade, então, moderna, ela tem por finalidade prestar informação clara e concisa para orientar na tomada de decisão por parte do gestor. Veja, é para isso que serve a contabilidade, para isso nós estudamos e as normas convergiram para isso, ou seja, produzir relatórios com informações relevantes para que sejam úteis para diversos usuários, especialmente para aqueles que tomam decisão de investimento, decisão de políticas operacionais da empresa. Então é para esse caminho que essas mudanças levaram à contabilidade. Então o foco da contabilidade está no relatório financeiro. Também na versão anterior era chamado de relatório contábil financeiro, agora nessa revisão que nós vamos falar já já de 2019, que vigora a partir agora de 2020, passa a tratar o relatório como relatório financeiro e as informações como informações financeiras. Afinal, esse é o produto final da contabilidade. Então, dessa forma, o norte e a estrutura conceitual, elas devem trazer conceitos para maximizar a qualidade desses relatórios. Então, veja, quando nós falamos em estrutura conceitual, é importante que fique claro que ela não é uma norma propriamente dita, ela é um guia. É um guia para melhorar a qualidade dos relatórios. Uma coisa importante que tem que ficar claro é que o próprio CPC 00, ele menciona que ele não é uma norma e que qualquer outro dispositivo que esteja em qualquer outro CPC tem mais força do que qualquer dispositivo que esteja na estrutura conceitual. Então, diante de uma situação onde houver uma orientação em contrário num outro CPC, deve-se seguir o CPC e não a estrutura conceitual. Bom, a estrutura conceitual, ela denominou essas características qualitativas dos relatórios contábeis, ela separou em dois grupos. O primeiro ela chamou de características fundamentais, ou seja, são aquelas características que não podem faltar. Toda vez que nós formos elaborar um relatório contábil, nós temos que nos ater a ela acima de qualquer coisa. E o segundo são características qualitativas de melhoria. São aquelas que nós devemos fazer para melhorar ainda mais a qualidade do relatório contábil. É como se a primeira fosse a estrutura, a base. Eu não posso fazer uma base de relatório sem seguir aqueles preceitos, né? E a segunda fossem coisas que eu vou melhorando no meu relatório financeiro. Então tá aí, características qualitativas, toda vez que nós falarmos na estrutura conceitual, lembrem-se sempre que elas são divididas em dois grandes grupos, as fundamentais e as de melhoria. Bom, quais são as fundamentais? A primeira que o CPC 00 coloca é a materialidade. Nós vamos tratar daqui a pouco em detalhes da materialidade. A segunda é a representação fidedigna, ou seja, a representação fiel do fenômeno econômico. Essa representação fidedigna, para que ela ocorra, ela é separada em três partes. A primeira é chamada informação completa, a segunda, neutralidade e a terceira, livre de erros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E as características de melhoria são a comparabilidade, a capacidade de verificação, que na norma, na primeira revisão de 2011 chamava verificabilidade, mudou de nome agora na revisão nova, e a tempestividade e a compreensibilidade. Então, já já a gente comenta um pouquinho sobre isso. Bom, como eu disse que nós fizemos um mix aqui com o CPC 26, o CPC 26 que fala como apresentar os demonstrativos contábeis, ele também nos traz algumas características que ele acha importante. E eu achei por bem trazer e misturar com essas da estrutura conceitual. Então, veja, é a continuidade,
o regime de competência, a materialidade e agregação, a compensação de valores, a frequência das apresentações, a informação comparativa e a consistência de apresentação. Alguns conceitos modernos que nós temos que absorver nessa estrutura conceitual. Primeiro, é o chamado True and Fair View. O True and Fair View, quer dizer, traduzindo seria a verdadeira e justa visualização, é aquilo que nós devemos almejar acima de tudo, ou seja, os relatórios contábeis e financeiros, eles têm que representar fielmente o fenômeno econômico, ou seja, a situação econômica, a situação patrimonial das entidades que nós estamos elaborando esses relatórios. Então, é muito importante que todas as normas caminham para isso e que nós as sigamos para que repousem sempre neste preceito da justa e verdadeira visualização. Então, não deve haver distorções capazes de mudar a orientação dos relatórios contábeis, mudar no sentido de levar a tomadas de decisões errôneas por parte dos usuários. Outro ponto importante é que é o chamado True and Fair Override, ou seja, a própria estrutura conceitual diz que olha só, outro ponto importante aqui para a gente frisar é que nenhuma norma, se ela conduzir, qualquer dispositivo de qualquer norma dos CPCs conduzir a distorção da realidade econômica, então eu vou aplicar um CPC e com isso eu acabar distorcendo a realidade econômica ou até prejudicando a minha empresa em algum aspecto, eu não devo aplicar. Então existe uma espécie de uma pílula aqui contra o próprio conjunto de normas, né? É uma pílula, um antídoto aí. Então toda vez que eu for aplicar algum dispositivo, alguma norma e isso ferir ou distorcer a realidade econômica financeira da entidade, não devemos aplicar. Uma bandeira também da contabilidade moderna é a essência sobre a forma. Essa é a bandeira do IASB. Veja, você não vai encontrar muito a essência sobre a forma na estrutura conceitual. Ela está contida dentro do conceito da representação fidedigna. Então, essência sobre a forma significa que eu devo sempre reconhecer, contabilizar os fenômenos pela sua substância, ou seja, pela sua essência, pelo aquilo que é, e não pela forma, que no caso seria a forma legal ou a forma da norma. Veja, um exemplo disso, e por isso a norma precisou ser adaptada, leasing. Como é que nós reconhecíamos o leasing antes de 2008, o leasing financeiro, que era um financiamento? Nós reconhecíamos como despesa. Mas se vocês olharem o conceito de ativo moderno, ele está contemplando o leasing, porque o leasing é um recurso, não é propriedade ainda da empresa, mas já é um recurso utilizado por ela e que está presente na entidade e que gera benefícios econômicos para ela. Portanto, o leasing financeiro ele atende um conceito de ativo e, portanto, ele passou a ser ativado. Assistam nossa videoaula do capítulo de leasing para entender melhor essa situação. Mas é um exemplo mais fiel aí da essência sobre a forma. Alguns pontos finais para a gente marcar a estrutura conceitual. Então veja, a característica da confiabilidade que existia antes, antes da revisão de 2011, ela recebeu uma nova denominação que é essa que nós estamos chamando de representação fidedigna. Ela passou a abranger alguns elementos mais que nós vamos ver daqui a pouco. A característica da essência sobre a forma não é mais um componente separado porque ele está dentro dessa representação fidedigna. Seria redundante falarmos de representação fidedigna e essência sobre a forma, porque se não houver essência sobre a forma, não há representação fidedigna. E houve a retirada da característica de prudência ou conservadorismo. Lembram-se do princípio do conservadorismo? Então, não dá para usar o conservadorismo porque ele fere, ou seja, ele passa a uma postura tendenciosa de viés e ele acaba ferindo
um dos elementos da representação fidedigna, que é justamente a neutralidade. Então, se eu tenho que ser neutro, eu não posso pender para nenhum lado. Lembram-se do conservadorismo que dizia, ante duas situações de avaliar um ativo igualmente válidas, a escolha sempre é menor e o passivo a maior. Portanto, ao fazer isso, eu estou enviesando o relatório. Agora, não é que eu não devo ser prudente, devo ser prudente, mas a prudência, ela está em exercer um julgamento que eu ainda não tenho elementos suficientes, mas com uma prudência sem enviesar o relatório. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos detalhar então um pouquinho as características qualitativas, que eu acho que fica mais claro. Olha só, relevância. Quando a gente fala de relevância, o que significa? O que é uma característica de relevância? Então, primeiro, ela tudo que for capaz de fazer a diferença, ele é relevante. Então, qualquer informação que seja capaz de fazer a diferença passa a ser relevante. Por exemplo, a omissão de um fato, por exemplo, um erro, uma informação importante que deixou de ser contemplada. Se essa informação fosse capaz de mudar decisões dos usuários da contabilidade e até decisões de investimento, de rumos que a entidade podia tomar, então ela é relevante, né? E toda informação relevante é aquela que também tem um valor preditivo, é aquela que, sendo vista antes, ela conseguiria prever cenários futuros e até mudar cenários futuros. Materialidade, olha, ela está muito ligada à relevância, né? Materialidade é qualquer informação que omitida ou distorcida, ou ainda agora a norma fala em obscurecida, ela pudesse causar mudança de opinião, ela é material. Então é muito importante, uma informação material é aquela que a sua distorção, a sua omissão, a sua obscuridade no relatório contábil pudesse interferir numa opinião. Representação fidedigna, ela é uma situação financeira e patrimonial representada de forma fiel, né? Então, os relatórios financeiros, eles têm que representar fenômenos econômicos em palavras e números. Esse conceito já está dado na revisão atual, válida para 2020. Então, ou seja, tem que representar em palavras e em números. E para que isso aconteça, essa informação tem que ser completa. Essa informação tem que ser isenta de erros. E essa informação tem que ser neutra. Vamos entender um pouquinho disso. O que é uma informação completa para a estrutura conceitual? É aquela que retrata a realidade econômica. Ela retrata a totalidade do fenômeno econômico de uma entidade. Então ela não pode ser uma informação parcial. É a mesma coisa que você tirar uma fotografia. Se você tirar uma fotografia com metade do seu rosto, não está completo. Se você tirar uma fotografia distorcida, não está completa. Então, quando a estrutura fala em informação completa, ela fala que a fotografia da situação econômica e patrimonial da empresa tem que ser perfeita, tem que ser completa, não pode ter nada faltando. Neutra, nós já falamos um pouquinho, ela não pode ser enviesada, ela não pode, por isso não podemos mais ter o conservadorismo, ela não pode, num julgamento, por falta de informações, ser tendenciosa para um lado ou para o outro. Então, na hora que eu vou selecionar e apresentar as informações contábeis, eu tenho que ser o mais neutro possível, resguardada a prudência que eu tenho que ter, mas não a prudência do conservadorismo anterior, a prudência de julgar o melhor possível com os elementos que eu tenho para apresentar as informações contábeis. Isenta de erros é que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Significa dizer que essas informações elas foram testadas, passaram por testes e validações que tentaram o máximo possível eliminar possíveis erros e omissões na sua apresentação. Esse conjunto desses três elementos é o que dá a chamada representação fidedigna. Vamos agora aqui citar algumas características qualitativas de melhoria, que melhoram, maximizam
a qualidade do relatório contábil, né? A primeira, a comparabilidade. Bom, comparabilidade, primeiro eu tenho que ter políticas iguais o tempo todo. O ideal é que eu não mude as políticas da empresa. Posso mudar se precisar, mas o ideal é que eu não mude, para justamente permitir a comparabilidade ao longo dos anos e também com outras empresas do segmento. Além disso, eu também devo apresentar os relatórios financeiros, sempre trazendo os anos anteriores, pelo menos o último, para também permitir comparabilidade. Então, a comparabilidade ela vai melhorando a qualidade do relatório. Capacidade de verificação é que as informações contábeis, os demonstrativos contábeis, possam ser verificados por grupos, por pessoas, por usuários, de forma clara. Então, elas têm que assegurar que a informação representa o fenômeno econômico que ela está se dispondo. Tempestividade, a informação tem que ser tempestiva, porque se nós estamos fazendo uma contabilidade de qualidade, com valor preditivo, ou seja, eu uso a contabilidade para prever o futuro e tomar decisões, eu não posso receber uma contabilidade atrasada, por exemplo. A informação tem que ser tempestiva, tem que estar dentro do prazo. Então, essa coisa de fazer contabilidade e entregar 6 meses depois, ela não segue essa característica da tempestividade. Compreensibilidade, quer dizer, os relatórios financeiros têm que ser compreensíveis para usuários das demonstrações, né? Então, tudo que você puder fazer, divulgar de forma adicional para facilitar essa compreensão deve ser feito. Continuidade, então aqui já estou falando do CPC 26. Continuidade é que ela deve ser posta, admitir o conceito do posta em marcha, né? O chamado going concern. Bom, se a empresa não vai fechar, não vai parar, vai manter seus segmentos de negócio, então eu devo contabilizar usando bases de continuidade. Mas se eu souber que segmentos de negócio ou que a própria empresa vai parar, vai fechar, então aí eu devo adotar outros elementos de mensuração de ativos e passivos, outras bases. E o regime da competência, creio que todos sabem que nós não devemos reconhecer receitas e despesas por caixa, ou seja, no recebimento e no pagamento, mas sim pelo fato gerador. Materialidade e agregação. Eu tenho que separar cada classe material de itens semelhantes, então toda informação que for importante, que for material, eu separo e dou destaque para ela, e juntar informações imateriais com outras informações imateriais, né? Então, posso até manter isoladamente essas informações imateriais, mas talvez juntando, deixando em conjunto, elas tornem-se materiais. Compensação de valores, não se compensa ativo e passivo, nem receita e despesa, para que a gente não prejudique entendimento de transações. Alguns exemplos de apresentações, olha só, no CPC 26, ganhos e perdas na alienação de ativos não circulantes, incluindo investimentos e ativos operacionais, devem ser apresentados de forma líquida, deduzindo-se seus valores contábeis dos valores recebidos pela alienação e reconhecendo-se as despesas e vendas relacionadas. Então veja que são exemplos de como você deve apresentar a informação contábil. Olha a outra aqui. Despesas relacionadas com uma provisão reconhecida de acordo com o CPC 25 e que tiveram reembolso segundo algum acordo contratual com terceiros, por exemplo, acordo de garantia do fornecedor, podem ser compensadas com os reembolsos. Nesse caso, você pode fazer compensação porque a norma está permitindo. E também devem ser apresentados em base líquidas ganhos e perdas de grupos semelhantes de transação. Frequência das apresentações, das demonstrações contábeis. Bom, pelo menos uma vez por ano, mas o desejável é que quanto mais melhor, né? E se não puder ser feita, tem que explicar o motivo em notas explicativas. Informação comparativa, nós já falamos, tem a ver com a comparabilidade, né? Então, comparar pelo menos 2 períodos e se houver mudança de política contábil, essa mudança seja retrospectiva, pelo menos 3 balanços. Consistência da apresentação, é isso, manter políticas contábeis consistentes ao longo do tempo, critérios consistentes ao longo do tempo, e assim nós terminamos essas características qualitativas. Bom, e agora trazer aqui
as principais alterações que foram feitas em dezembro de 2019 e válidas a partir de janeiro de 2020. Então, veja, a estrutura conceitual é um guia. Ela foi implementada em 2008, sofreu a sua primeira revisão em 2011 e ali já se sabia que ia ter outra. O IASB fez em março de 2018 e no Brasil essa discussão foi se prolongando até novembro de 2019, saíram as atualizações em dezembro e a vigência a partir de janeiro. O que é que ela muda? Bom, no livro a gente vai detalhar com mais assim, consistência, mas basicamente ela melhora a descrição dos objetivos da norma, ela cria a descrição da entidade que relata, né, que reporta, na outra não tinha, na norma anterior não tinha. Ela altera, e aqui é importante, as definições de ativo, passivo, patrimônio, receita e despesa, estabelece critérios para inclusão e remoção de ativos, é o chamado derecognition lá, que aqui ficou um nome estranho, ficou desreconhecimento, mas está assim na norma, foi traduzido direto, né? E amplia o detalhamento de bases de mensuração. Então vamos ver aqui um pouquinho, ó. Na estrutura de 2011, o CPC 00R1, tinha 4 capítulos. O primeiro, quais eram os objetivos das demonstrações. O segundo, não tinha conteúdo, estava a entidade que reporta a informação. O terceiro, falava um pouco das características qualitativas da informação que ele chamava de contábil financeira útil. E o quarto, trazia o texto remanescente da estrutura conceitual de 1989. Nessa aqui, passam a ser 8 capítulos. O primeiro, igual, objetivos, mas ele melhora um pouquinho os objetivos. O segundo muda totalmente, então era a entidade que reporta, passa a ser o terceiro da norma anterior. Então ele puxa o capítulo 3 da revisão 1 para o capítulo 2 aqui da revisão 2, passa a se chamar características qualitativas de informações financeiras úteis. Veja que ele tira a palavra contábil aqui. O 4 passa a ser elementos das demonstrações, o 3 passa a ser demonstrações contábeis e a entidade que reporta, então ele puxa o capítulo 2 da anterior e joga para 3 aqui. O 4, elementos das demonstrações contábeis. O 5, bases para reconhecimento e desreconhecimento. O 6, mensuração. O 7, apresentação e divulgação. E o 8, conceitos de capital e manutenção de capital. Esses capítulos aqui, 5, 6, 7, 8, estavam um pouquinho nos textos remanescentes do capítulo 4 da norma anterior. Então vamos aos principais deles aqui. Primeiro, alteração mais importante, as definições de ativo e passivo, IPL. Veja, ativos, a mudança anterior dizia que ativos eram recursos controlados pela entidade, então ela não precisa ter posse, basta que sejam controlados, como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Então veja, tem que ser um recurso, tem que ser controlado por ela, tem que ser resultado de um evento passado e que flua benefício econômico, tem que trazer alguma coisa importante para a entidade. Agora ficou enxuto, ficou assim, recurso econômico presente. Presente quer dizer que ele já está ali. Controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, o que mudou? Ele exclui a necessidade de geração de benefício futuro. Então não precisa gerar benefício? Não é isso, é que a estrutura conceitual ela diz o seguinte, bom, se é um recurso presente, ele já atende a definição que automaticamente ele tem que trazer benefício futuro. Então ela muda para um recurso econômico que já é meu, resultado de um evento que já passou, e é um recurso que eu controlo, só isso. Então ela suprime a questão da geração de benefícios econômicos por entender que isso já está implícito por ser um recurso econômico presente. Passivo. Olha só, passivos são obrigações presentes da entidade resultante de eventos passados. É uma obrigação que eu já tenha resultante de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos capazes de gerar benefício econômico futuro. É um texto que até era meio confuso, né? Mas era uma obrigação já atual, resultante de um evento passado, e que demandaria uma saída de recurso futuro. Ele muda para uma obrigação presente,
de transferir um recurso econômico em resultado de eventos passados. Então, por exemplo, seu funcionário trabalhou lá o mês todo para você, né? Quando chegou no fim, você paga o salário dele no 5º dia útil do mês seguinte. Chegou no final do mês, você já tem uma obrigação presente, você vai ter que transferir um recurso econômico para ele no 5º dia útil, e isso porque é resultado de um evento passado, ele trabalhou o mês inteiro para você. Então enxugou também aqui a definição de passivo e deixou mais claro, obrigação presente que vai demandar uma transferência de recurso em função de um evento passado. E o patrimônio líquido era o interesse residual em ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Esse interesse residual, ele mudou de nome para participação residual nos ativos após a dedução dos passivos. Só isso. Quer dizer, mudou a palavra interesse para participação, ligando mais a um aspecto societário. Então, o IASB atribui essas modificações para melhorar o conceito dos seus elementos patrimoniais, né? Então, é muito importante. O IASB alegou todas essas alterações em função da agenda de 2011, do encontro que eles tiveram, para aperfeiçoar com a evolução da sociedade, do mundo empresarial como um todo. E a última questão aqui que eu queria chamar a atenção são as bases de mensuração. Bom, se vocês observarem na revisão anterior, ele tinha o custo histórico e mais algumas bases, mas com muito pouco escrito sobre elas. E aqui ele traz o custo histórico, o valor atual e ele traz também o valor justo e o valor em cumprimento. E mais do que isso, ele define o que é cada um. Bom, custo histórico todos sabemos, né? A origem do custo histórico é exatamente algum documento, alguma prova que eu tenha daquele preço que eu paguei. Então, ele fornece informações monetárias sobre ativos e passivos, de pelo menos em parte do preço da transação. Já o valor atual fornece informações sobre ativos e passivos, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data que eu estou mensurando. Então, ele permite a atualização do custo histórico. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo que seria pago pela transferência de passivo ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Quer dizer, o valor justo ele também simplifica um pouco aquele conceito anterior, que era valor por qual um ativo pode ser negociado, um passivo liquidado entre participantes conhecedores do negócio em que não haja favorecimento. Na verdade, continua sendo isso, mas deu uma simplificada, uma enxugada aqui em valor justo. Na prática, é um valor por qual foi negociado, que pode ser muito maior que os demais valores ou muito menor, né? E o valor em uso e valor de cumprimento é o valor presente de fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso de um ativo da sua venda no final. E no caso de passivo, ele chama de valor de cumprimento, é o valor presente de caixa de outros recursos econômicos que a entidade espera ser obrigada a transferir para cumprir. Isso aqui já existia, né? Nós tínhamos lá, podemos pegar em várias literaturas aí, mas a norma não, ou a estrutura conceitual não mencionava esses outros valores que são aceitos e estão em outros CPCs e agora ela passa a contemplar. Então, essa estrutura conceitual foi modificada e está vigorando a partir de 2020 para melhorar ainda mais, dar mais claridade, mais transparência e explicar melhor o que se pretende de um relatório contábil. E tem o custo corrente aqui. Custo corrente ainda é o custo do ativo na data da mensuração. Então, seria o custo praticamente atual. E assim nós chegamos ao final desta aula sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro e a apresentação das demonstrações contábeis. Até mais!